E aí o Cruzeiro entrou nessa de jogar e deixa jogar. E é coisa que a gente não estava fazendo, né? Uma pena, porque hoje eu vi o Matheus Pereira com muito espaço e hoje, infelizmente, assim, geralmente assim, quando ele é muito marcado, às vezes ele dá aquela sumida no jogo e os outros, né, sentem a falta. Hoje foi o contrário. Um cara que entrou com tudo, com espaço, eu vou arrebentar, e hoje sentiu a falta dos companheiros aí mais ligado, na sintonia, rotação alta, sabe? E, pô, ele tava procurando espaço, achando os caras, mas realmente hoje não tava fluindo bem, né? Eu acho que aconteceu coisa que a gente não estava acostumado a ver, o Kaique falhar na marcação, coisa que não dá, mas eu super entendo, menino novo, né? Rolou que de repente foi destaque no último jogo, fez gol, aí teve lançamento da camisa, essa semana só deu ele mídia, às vezes o pessoal também exagera um pouco nisso, o moleque é novo, não tem maturidade às vezes para lidar com isso, vai servindo tudo de aprendizado, né? Vai servindo tudo para ficar um jogador cascudo aí. O próprio Léo Jardim, né? Eu acho que quando ele fez a substituição, Valu, ali, pô, eu tava na esperança, ele tirou o Kaique, pô, colocou o Marquinhos, falei, pô, vai ofensivo, né, cara? Pô, Marquinhos, né, um lateral ofensivo também pra caramba, mas aí acaba que, pra mim também já jogou meio que a toalha ali, tirando o Jonathan Jesus, colocando o João Marcelo, de repente, pra ganhar ritmo, minutagem, o Jonathan tava bem, não tinha necessidade, mas eu acho que mesmo o próprio Mister já viu que, pô, meu, tem dias que não adianta, não vai, hoje não vai, 2-0, porque é assim que acontece. Às vezes o time tá numa rotação muito baixa quando tá acontecendo. Faltou aquele coletivo hoje, né? Muitas vezes a gente viu o Caio Jorge doido para fazer aquele gol, desesperado, mas os gols acontecem naturalmente, tem que fluir, sabe? É coletivo. Quando a coisa vai muito desespero. A gente teve chance pra caramba, acho que finalizou 20 e poucas vezes aí, sabe? Mas faltou aquela concentração, aquele pique de competitividade mesmo, de estar brigando ali pela liderança. Pra mim foi uma ducha de água fria. Eu tô aqui, eu tô igual, peguei a maresia também hoje dessa tiriça aí, ó. Porque né, fiquei chateado, a gente cria expectativa, né, de estar lá na frente, sempre almejando coisa boa, mas, enfim, faz parte, é da bola, do futebol, é recuperar os caras logo aí, focar, aprender com os erros, né, que nessas derrotas aí a gente vê muita coisa. Às vezes vitória você consegue ver, mas ela não se aplica tanto, né, para corrigir os erros. Hoje a gente teve um monte de erro aí que dá para corrigir, e aí vem a derrota, vem a lapadinha aí que é para todo mundo baixar a bolinha, né, Valu? E trabalhar, porque o Cruzeiro só chegou aí trabalhando muito, irmão. Pouca brincadeira, quando começa a se brincar muito, se não sei o que, muita mídia, muita, sabe? Gente, toma cuidado, o negócio é campo. Uma coisa não vai mudar nunca. É o trabalho no campo, isso aí que vai conseguir sempre as vitórias. E eu acho que o Cruzeiro tem que ter essa consciência, que tá aí, não foi por 1, 2, 3, foi por um time todo, coletivamente, desde extracampo, e aí levando para dentro de campo, disciplina, querendo sempre aí para tá entre os três times aí tops do Brasil, jogando um bom futebol, que infelizmente hoje deu esse apagão aí, a gente não viu aquele coletivo funcionar, aquele modo competição descarada atrás de vitória, sabe? Hoje a gente já não viu, né? E aí pecamos aí, ó, veio o resultado. Fizemos, de certa forma, como você disse, né, Fabrício, o ritmo do adversário, muitos erros técnicos, né? Diferente dos jogos contra São Paulo, eu vou falar São Paulo, Bahia e Red Bull Bragantino, a gente pode falar de times que forçaram erros técnicos. A gente olhava aqui, o torcedor que assistiu também em casa, viu com as imagens, espaço para jogar, a quantidade de decisões erradas no primeiro tempo, não vou imputar só o Wanderson, mas que foi um dos jogadores que fizeram uma partida muito ruim, né, neste Cruzeiro hoje, essa coisa da ansiedade, acho que é hora de reorganizar, olhar aquilo que fizemos, como fizemos, até chegarmos a esse topo de tabela que estamos, que o Cruzeiro não sai de onde está, pelo menos até o término, a continuidade na noite de hoje não vai. Vejamos os jogos amanhã, o Palmeiras joga, mas enfim, eu acho que é uma hora de dar uma olhada e dar uma reorganizada, né, Fabrício? Em ideias, gente, vamos lá, vamos retomar alguns comportamentos, Fabrício. Eu acho que a palavra é fundamental, comportamentos defensivos, comportamentos com a bola, comportamentos individuais, o gol vai sair, pode ter certeza, se você vê o companheiro livre, dá nesse companheiro, de repente esse companheiro volta a bola para você, a fluidez, né? O Cruzeiro parece que começou a brigar um pouco com o curso do rio, do jogo natural, assim, né, Fabrício? Por isso que seu apelido é Valúcido, né? Né, Valuzeira? Eu acho que você foi cirúrgico no que Bondade falou. sua, Fabrício. Vou só corroborar com você, que agora aprendi essa palavra.
deixa eu te falar, eu acho que não só essa parte, eu acho que é na semana, já começa a semana, sabe, Valor? Não é porque a gente tá com a semana cheia, que de repente 2, 3 dias para treinar é pouco, os caras vai lá focado, sabe, totalmente compenetrados, sabe? Eu acho que não é porque a semana é cheia, mas tem que aproveitar todo dia. Todo dia você tem que ganhar, todo dia. Não é a partir na concentração, um dia antes. Eu acho que essa preparação, ela tem que eu acho que a gente chegou onde chegou justamente por isso, pelo trabalho feito durante a semana e aí sim nos jogos, o pré-jogo. E eu acho que não dá só para levar ali no jogo, sabe? Chegar ali, vai o que acontecer, porque foi o que aconteceu hoje. A gente encontrou tanta facilidade que parecia assim, porque acontece, quem tá assistindo a gente aqui já jogou bola pra caramba, sabe? E às vezes assim, tá tendo tanta chance, calma, eu perdi essa, não tem problema, daqui a pouco vai ter de novo. Ah, não, errou de novo. Não, daqui a pouco a gente capricha que tem esse contra-ataque. Não, calma. Então, só que às vezes a coisa não flui, cara. Às vezes não acontece os gols. Continuando, tivemos chances até o final do jogo, mas a coisa não aconteceu. Por quê? Porque já entramos numa rotação baixa e aí a coisa vai dificultando. E como você falou, eu acho que muitos jogadores abaixo hoje, né? Como o Wanderson aí teve esse destaque negativo aí hoje, né? Realmente não deu nada certo. O próprio Christian também achei abaixo. O Williams, eu tô sentindo falta daquele Williams, sabe? Que ataca mais. Eu acho que ele tá muito. Ele conseguiu esse destaque todo no Cruzeiro, tendo muito poder ofensivo. Deixava a desejar muito ali atrás, mas eu acho que tem que ser equilíbrio ou manter as características dele, sendo ofensivo, porque ele é muito útil no ataque, sabe? E ele não tá sendo hoje. Já uns 2 jogos aí que ele não participa tanto no ataque, porque realmente é desgastante. A gente pode até entender esse lado dele, né? E talvez se preocupando um pouco mais na parte defensiva. De repente querendo se equiparar com, de repente, o Kaique, que está se destacando no modo do futebol nacional, convocação para a seleção brasileira, pré-lista. Nessa parte defensiva, deixa a desejar um pouco na parte ofensiva, mas é característica de cada jogador. Eu acho que o principal do Willian é o ataque, tem que continuar atacando. Sim, melhorar a parte defensiva, sim, mas tem que ter esse equilíbrio, né? É isso, acho que esse ponto que o Fabrício apontou também é muito interessante, né? Hoje, algo que ficou claro nesse ataque do Cruzeiro foi um Cruzeiro insistindo muito pelo jogo por só um lado, né? E aí, até depois, quando o Kenny Arroio vai ali para o lado direito, acho que o Cruzeiro até esboça um movimento de trabalhar mais por aquele lado, mas ainda com muita dificuldade. E esse detalhe que o Valu falou é muito interessante. O Cruzeiro precisa de... Não acho que o Cruzeiro perdeu, mas o jogo de hoje... o Cruzeiro acabou não praticando aquilo que o colocou onde está, que é um time muito mais coletivo, um time que não tem essa ânsia de eu preciso fazer o gol, eu sei que se o meu companheiro está em boas condições, eu vou fazer o passe e ele vai marcar, ou talvez essa bola vai até voltar para mim e eu mesmo vou marcar esse gol. Então acho que hoje foi um Cruzeiro... a gente sempre destacou muito a eficácia do Cruzeiro, né? Um Cruzeiro que não precisava tanto de ter a posse da bola para decidir os seus jogos. E hoje foi um Cruzeiro que finalizou muito, mas finalizou pouco na meta do adversário e que teve muito a posse da bola ali no último terço, mas que não conseguiu converter esse volume em situações mais claras, em oportunidades mais claras, muito por conta, eu acho que talvez dessa falta de lucidez dos atletas ali no momento de definir as jogadas. É isso, a gente segue aqui com o nosso pós-jogo na Samuca TV, o Cruzeiro derrotado pelo Vasco da Gama, né, por 2-0 em São Januário, rodada de número 25 deste Campeonato Brasileiro, e fica a expectativa da gente poder ouvir a coletiva do técnico Leonardo Jardim. Chegou um momento, Fabrício, quando a gente está acompanhando aqui, você principalmente profissional da bola, não joga mais, mas vai ser para ser profissional do futebol, é o famoso jogo que parece também que podia jogar depois até o meio-dia, né, Fabrício? É que mesmo quando a turma tenta concatenar algumas coisas, é um bolo de jogadas boas quase conclusas, né? Quase concluídas, né? E que não acontece. O Cruzeiro não perdeu nenhum jogador, treinar realmente, pensar na próxima partida, mas tirando muito aprendizado. Novamente, tem um ditado, né, Fabrício, que nenhum dos aprendizados é tão grande quanto aquele que te causa dor, né? E a derrota, da forma que foi, da maneira que o Cruzeiro estava nessa sequência, com certeza esse vestiário vai sentir, não no sentido de esquecer tudo que vinha fazendo, mas para realmente dar uma repensada e novamente se erguer numa energia totalmente diferente a partir do jogo contra o Flamengo, né? Não tem jeito, tem que rever, né? Tem que rever algumas coisas, não tem jeito, né? Essas reuniões aí faz parte da vida, né? Aquela reuniãozinha básica, sempre 5 minutinhos sem perder a amizade, sabe? Todo mundo se situar de novo,
porque foi uma ducha aí, né, de água fria. Imagino que para nós torcedores também, que a gente, tudo bem, pode acontecer muita coisa no campeonato ainda, mas a gente tava numa expectativa muito grande, né, por tudo que o time vinha apresentando, né, e principalmente aquela fome, né, aquela gana. Hoje parece que o Vasco entrou para jogar o Campeonato Brasileiro, 3 pontos, e a gente meio que jogo treino, a gente não porque a gente tá acostumado, infelizmente. E aí o pessoal do Cruzeiro pode falar, pô, Fabrício, mas isso aí é corneta, você não sei. Cara, mas assim, vocês colocaram a régua lá em cima, irmão, o parâmetro lá em cima. E a gente sabe que vocês têm potencial para fazer isso. Vocês faziam isso, jogos de alta intensidade a cada 2, 3 dias. Então agora vocês têm semanas cheias para descansar, se recuperar, sabe? Teoricamente, jogos mais fáceis, jogos mais difíceis vocês superaram. Ou seja, superaram já muitas adversidades do campeonato. Estão ficando um time cada vez mais cascudo, mas assim, enfrentar essa facilidade hoje. E o Vasco jogou a esquinha, né? Como eu falei, as outras vezes quando eu era jogador que eu fui, a gente era uma coisa que sempre falava no vestiário, não vamos entrar na cadência dos caras, cara, não vamos entrar nesse ritmo de jogo. Os carioca, eles são perigosos se a gente entrar nesse ritmo de jogo. Agora eles têm dificuldade quando eles têm que enfrentar um ritmo diferente do que eles estão acostumados, de intensidade, de transição, pé na bola, contra marcação forte, enfim, todas essas coisas que a gente está acostumado a ver e que a gente está acostumado a ver o Cruzeiro jogar. Eu acho que hoje faltou isso aí, principalmente essa fome, essa gana aí que deu uma baqueada. Agora, tudo pode acontecer no campeonato, é corrigir rápido, a gente também não pode jogar tudo por água abaixo, mas né, já dá um choque de realidade na gente, né? Também que a gente, eles não estão culpados, nunca falaram nada, né, com o valor, é que a gente cria uma expectativa, a gente é torcedor, a gente, né, almeja o auge, e a gente também não tá vivendo lá dentro, sabe? Então a gente faz umas perspectivas assim que realmente a gente agora dá uma boa baqueada. E para retomar, né, Pedro? O time vem numa sequência de vitórias, aí sofre essa derrota, não é rasgar de maneira alguma tudo, todos, mas é de fato, né? Assim, quando a gente, eu acho que a questão hoje é olhar muito mais para o jogo do que para o campeonato que fazemos. E não fazer um espelho, o jogo de hoje não espelha o campeonato que a gente faz. Sabe? Mas de uma maneira assim, natural, estamos todos nós aqui. Claro que a gente queria. Eu falava com vocês em off, vou trazer aqui para nossa audiência, porque são cruzeirenses iguais a nós. Tá dentro do cronograma do Campeonato Brasileiro perder. Mas quando a gente pega e olha que dá 5 derrotas do Cruzeiro, nós perdemos, com todo respeito a essas equipes, gente, é só olhar o que eu estou dizendo, eu estou falando de acordo com a posição que elas ocupam na tabela. Ceará, Santos e Vasco. Se fossem derrotas, por exemplo, para Palmeiras, Flamengo e Mirassol, Botafogo, eu ia prospectar diferente. Mas é o eu torcedor falando aqui, tá? Mas é o torcedor também que entende, Valor. E o pessoal que está nos assistindo, eu tenho certeza que essas 3 derrotas aí é doída demais, porque a gente não jogou, a gente não viu o nosso Cruzeiro. É que quando eu falo isso, eu não estou falando de um Cruzeiro invencível, que não podia ter perdido de forma alguma, mas você entende. Não dava, porque dava para ganhar, foi oferecido a facilidade, a gente não soube aproveitar.